Nossa lista de livros desejados nunca tem fim, não é mesmo? Oi gente, no vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês quais livros eu tô mais ansiosa pra ler nos próximos meses. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui e também ativa o sininho da notificação. E se você não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra você, porque lá você pode acompanhar o que eu tô lendo em tempo real, a gente interage bastante e é bem legal. E também lembrando que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link, e aí você ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Bom, eu escolhi para começar esse vídeo dois livros que eu já tenho aqui na minha estante, então acho que vão ser os primeiros que eu vou ler, os outros eu ainda não tenho, mas resolvi começar com esse aqui, As Duas Torres, que é então o segundo volume da trilogia O Senhor dos Anéis. É uma fantasia épica, né? Um livro muito importante aí no gênero de fantasia, e tô louca para ler esse livro, amo essa edição, acho ela maravilhosa. Aqui a gente vai ter os membros da Sociedade do Anel, continuam a sua luta aí para deter Sauron, né, para destruir o Um Anel. Eles se separaram então, e a gente tem o Sam e o Frodo tentando entrar em Mordor para chegar até a montanha onde o anel foi forjado e destruir esse anel. Como eu falei, eu tô louca para ler essa história, tô enrolando um pouco para ler, porque apesar de ser uma leitura deliciosa, é uma leitura que eu faço um pouquinho mais devagar, pela maneira como ela é escrita, pelos detalhes que essa história tem. Eu tendo a ler ela um pouquinho mais devagar, foi o que aconteceu com o primeiro volume, foi o que aconteceu com o Hobbit, acho que vai se repetir aqui. Mas eu quero muito ler, tá na minha lista, quero ler ainda até o final do ano, pelo menos o segundo livro. E tô super ansiosa por essa leitura porque eu sei que eu vou amar, eu assisti já os 3 filmes e fiquei apaixonada. Li o Hobbit, li o primeiro livro e também fiquei encantada, então acho que vai ser uma leitura muito prazerosa pra mim. O segundo livro que eu separei é esse aqui, 1793, um thriller que eu li só maravilhas sobre ele. Essa história se passa em Estocolmo no século XVIII. Um corpo é encontrado aí boiando num lago e um sentinela e um advogado vão se unir para descobrir então quem cometeu esse crime e o que aconteceu. Só que vamos lembrar que essa história se passa em 1793, então as técnicas de investigação daquela época são muito diferentes das que a gente tem hoje, né? É uma coisa totalmente surreal pra gente imaginar. Então, já li que é um thriller muito bom, uma história perturbadora pela maneira como ela é construída. Tô doida pra ler, deve ser a minha próxima leitura. Se tem um livro que eu tô doida pra ler, que eu ainda não tenho aqui na minha estante, é Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro da Corte de Espinhos e Rosas. Eu li o primeiro e o segundo livro, eu amei o segundo livro, de verdade, achei ele muito melhor mesmo que o primeiro. Tô tentando fugir dos spoilers do terceiro livro, então eu não sei muita coisa sobre ele, porque eu sei que eu tô atrasada nessa leitura. Mas o que eu sei, mais ou menos, é que a Feyre, ela volta pra Corte Primaveril. Ninguém sabe que ela é Grã-Senhora da Corte Noturna, ela volta pra Corte Primaveril para poder aí reunir algumas informações para ajudar nessa guerra que está se aproximando e para descobrir também quais grãos-senhores ela e seus amigos podem confiar nesse embate que está chegando. Eu sou doida por essa história, acho que eu me enrolei um pouco para ler porque eu li o primeiro e o segundo muito rápido e fiquei com medo de enjoar dessa história. O terceiro livro ele é um livro bem mais grosso, então realmente eu fiquei com medo de não gostar tanto quanto eu gostei do segundo. Eu achei o segundo muito bom, mas só ouvi elogios ao terceiro livro, então quero muito também ler ainda esse ano. E falando da Sarah J. Maas, eu também tô doida para ler a nova série dela, Cidade da Lua Crescente. O primeiro livro se chama Casa de Terra e Sangue e eu já vi que é um livrão calhamaço. A gente vai ter aqui uma semiférica em busca de vingança. A gente tem essa semiférica e os amigos dela são atacados por um demônio, só ela sobrevive a esse ataque. Então ela tá em busca de vingança. A gente tem também anjos e arcanjos nessa história. Vai ter muita fantasia, muita aventura e, claro, romance, que já é também uma marca registrada da autora nas suas fantasias. Acho que a Sarah J. Maas atualmente é a minha autora favorita de fantasia, ela consegue construir um universo maravilhoso e consegue levar a gente mesmo para esse mundo que ela cria, acho isso fantástico. Provavelmente vou demorar um pouquinho mais para ler esse livro, como eu falei, a minha prioridade é ler Corte de Asas e Ruína, mas quero ler, se não ainda esse ano, pelo menos no começo do ano que vem, essa nova série da autora. Eu li o primeiro e o segundo livro de Outlander e eu simplesmente amei, então eu tô louca pra ler o terceiro, pra ler toda essa série, na verdade, formada de calhamaços. Os livros são gigantescos, todos eles, com mais de 800 páginas.
mas agora eu tô louca pra ler o terceiro livro. Ele tá na minha lista de leitura já há algum tempo, mas ele é um livro bem caro, então eu tô dando uma segurada, mas acho que eu não vou conseguir aguentar muito tempo. Nesse terceiro livro, a Claire sempre acreditou que o Jamie tinha morrido em uma batalha, mas ela descobre que ele pode estar vivo e agora ela tem que tomar uma decisão. Se ela vai voltar no tempo para reencontrar o Jamie ou se ela vai ficar no tempo dela para cuidar da filha dos dois, a Brianna. Enquanto isso, o Jamie ele tá realmente vivo, tá em um país assolado pela fome, pela guerra, pela pobreza e tentando se reerguer, tentando voltar a viver sem a Claire. E os dois aí vão ter que enfrentar muitos desafios até conseguirem se reencontrar. Eu acho essa série fantástica, ela tem tudo que eu gosto, ela tem um romance, ela tem a aventura, as batalhas. Eu acho as cenas das batalhas muito bem construídas no livro. Eu tentei assistir a série e eu não gostei, porque eu acho que a série não consegue trazer a emoção que o livro traz, a conexão dos personagens, os diálogos tão bem escritos dos personagens e a construção das cenas, não só de batalhas, mas de todas as cenas no livro, como elas são bem construídas e bem feitas pra gente realmente entender tudo que está se passando ali, a época, a cultura e tudo mais. Então eu acho os livros fantásticos. Para quem quer conhecer um pouco mais essa história também de viagem no tempo, eu acho sensacional. É um livro que tem viagem no tempo, ele tem fantasia, ele tem romance, ele tem aventura, batalha, tem tudo que eu gosto numa leitura. Então eu tô muito mesmo ansiosa para ler esse livro e quero ler, se não agora em outubro, pelo menos até o final do ano. Eu sou muito fã mesmo de thriller policial, então quando chega um novo, eu já fico de olho pra ver se eu vou gostar. E tem um que eu tô super ansiosa pra ler, que é A Esposa Silenciosa, da Karin Slaughter. A Ju Cirqueira gravou um vlog de leitura pro canal dela e eu fiquei encantada pela história, fiquei louca pra ler. Mas quando eu fui comprar, o livro já estava esgotado nos poucos lugares em que ele estava sendo vendido. E até agora ainda não voltou a ser vendido, então eu tô só aguardando para poder comprar esse livro aí e iniciar a minha leitura. O que eu sei dessa história é que a gente tem um detetive, ele vai até uma penitenciária investigar um preso que foi morto aí em um motim, e um dos presos da penitenciária chama esse detetive e diz que ele está preso injustamente, que ele não cometeu o crime pelo qual ele foi condenado, que na verdade ele foi incriminado aí por uma equipe policial corrupta e que o verdadeiro serial killer está solta. Enquanto isso, uma jovem é atacada em um parque, brutalmente assassinada, e esse detetive começa a pensar se tudo é uma coincidência ou se o serial killer realmente está solta. Ou seja, tudo aquilo que eu amo em thrillers, toda essa coisa de serial killer, de investigação, de tensão, né, da investigação em si, dos detetives. Então acho que tem tudo que eu vou gostar. Pelo vídeo da Ju Cirqueira, eu já gostei, ela falou que a narrativa é realmente muito boa. Eu comparei até um pouco com os livros do John Nesbo, que existe uma preocupação em construir os personagens, não só de te entregar uma boa história de investigação, mas de construir os personagens por trás dessa história, que é o que eu acho mais importante em um thriller, sabe? Não só jogar as informações, mas construir os personagens para que a gente possa entender, então, por que eles tomam certas decisões. E de acordo com o vídeo dela, isso acontece muito. Eu nunca li nada dessa autora, então tô louca para conhecer e quero muito ler esse livro assim que ele voltar a ser vendido. E para encerrar, também um thriller que eu quero muito ler é Morte no Verão. Essa história se passa em Dublin em 1950. Um magnata é encontrado morto e ninguém sabe se foi suicídio ou assassinato. Tudo aponta para suicídio, mas mesmo assim a imprensa, que tinha algumas desavenças com ele, não conta muito bem essa história, então dois detetives resolvem investigar esse crime, começam aí a entrar na rede de contatos desse magnata, na família dele, e descobrem que muita gente sabia de mais e muita gente sabia de menos. Esses detetives se veem presos aí em uma rede de intrigas e muita violência e descobrem muitas atrocidades cometidas em volta desse magnata, então fica tudo muito difícil para que eles consigam descobrir o que aconteceu. Também, como eu falei, tudo que eu gosto, investigação criminal, todo esse suspense, essa tensão, acho que esse ainda vai ser bem legal, porque se passa em 1950, eu gosto de thrillers policiais que se passam em décadas passadas, porque eu acho que a gente vê como era a investigação naquela época, consegue comparar bastante a diferença do que é atualmente, do que era naquela época. Então, também tô louca pra ler esse livro e espero conseguir ler logo também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria dividir então um pouquinho com vocês quais são os livros que eu tô mais ansiosa para ler aí nos próximos meses, até o final do ano. Queria contar um pouquinho aí pra vocês e queria saber então se vocês também querem ler algum desses livros que eu citei aqui ou qual é o livro que vocês estão mais ansiosos para ler. Me contem aqui nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de comprar pelo meu link da Amazon, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!